Rádio Jovem Pan. Brasil! Muito bom, são 10 horas e 2 minutos. 10 e 2, estamos de volta depois da Rede Jovem Pan. Você deve estar pensando, por que essa música? Aumenta, Diogo! Pois é, porque no final de semana, Alagoas, Maceió vai se transformar no verdadeiro cassino do Chacrinha. E o responsável por isso, pelo menos no palco, é exatamente o grande ator Stepan Necessiano. Você deve estar se perguntando por que eu tô com essa camisa, né? Porque o Stepan é um grande botafoguense, uma figura fantástica quando o assunto envolve também o futebol e, obviamente, a estrela solitária. Homenagem a ele, né? Botafoguense demora para se encontrar, mas quando se encontra faz festa. E o Stepan está vivendo nos palcos do Brasil o Chacrinha, o nosso velho guerreiro, com o espetáculo Chacrinha, o musical. Pois é, e para fazer esse espetáculo, o Stepan juntou um time, uma verdadeira seleção de estrelas, né? Entre elas, o Andrucha Waldington, que é o diretor do espetáculo. O Pedro Bial foi quem escreveu, só para você ter ideia, tá? E também tem a figurinista, a Cláudia Kopk. Ela que também foi figurinista, assim como o Andrucha, que foi diretor do espetáculo de abertura das Olimpíadas. É como disse o Stepan aqui nos bastidores, né? Pelo menos 2 medalhistas ele já tem nesse grande espetáculo. Stepan Necessiano, seja bem-vindo a Alagoas e esse espetáculo que está correndo o Brasil. Que beleza, hein, meu irmão? Bom dia. Bom dia a todos aí, os ouvintes, e muito obrigado por essa belíssima homenagem de me receber com a camisa mais bonita e gloriosa do esporte, do futebol internacional, do futebol mundial, que é do glorioso Botafogo Futebol e Regatas, que por acaso hoje é nosso aniversário. Já São pensou? 112 anos de glória. Muito bom. Só que tem coisas que só acontecem com os botafoguenses. E essa aqui é uma feliz coincidência, viu? Muito bom. Apesar de eu estar fazendo no palco um vascaíno. Um vascaíno. O Chacrinha era um grande vascaíno e ele é o único cara, ele era tão genial que ele conseguia irritar todo mundo e ele conseguia fazer todo mundo rir, porque eu faço isso na peça, que ele fala, não se esqueçam, uma vez Flamengo, sempre Vasco da Gama. Show de bola. Stepan, como é que foi esse processo de transformação da sua figura? Você conheceu, claro, também o velho guerreiro, era jurado lá também, convidado. Stepan era o galã aí das telenovelas, do cinema brasileiro, era convidado para ser jurado, viu as chacretes de perto e toda aquela loucura. Como é que foi esse processo de transformação até chegar ao espetáculo Chacrinha, o musical? Então, foi muito bom, assim, foi instigante e surpreendente para mim. Eu conheci o Chacrinha muito pouco, nunca fui íntimo, fui muito amigo do irmão dele, que era produtor de cinema, Jarbas Barbosa, o cara que produziu filmes mais importantes aí, entre eles Chica da Silva, do Cacá Diegues, que é um alagoano, e que fiquei sabendo aqui, fiquei triste quando eu soube da morte do Beto Leão, que era o figurinista de Chica da Silva. É uma pessoa muito querida aqui em Maceió, tive com ele aqui várias vezes. Bom, e eu conheci o Chacrinha, tive no programa dele duas ocasiões, uma para sentar lá no júri, uma outra quando ele voltou à TV Globo, que todo o elenco foi recepcionado e tal, mas eu percebia que, quando eu via, eu ia sempre cumprimentar, porque eu percebia que ali tinha alguma coisa fora do comum, aí, como era alguém aí como esse nadador americano aí, do Michael Phelps, recordista de medalha. A gente percebe nas pessoas quando elas têm alguma coisa além do carisma, assim, e o Chacrinha era isso, era muito impressionante. Eu, na verdade, quando o Andrucha me convidou, eles já tinham escolhido lá quase todo o elenco, faltava o Chacrinha. O personagem. O personagem, quem ia fazer, o ator para fazer. E é uma coincidência da vida, a Fernanda Montenegro, que é essa mulher extraordinária, ela às vezes enxerga coisas que ninguém mais enxerga. E ela já almoçando com a Andrucha, ela falou assim, mas Andrucha, você é louco, só tem um ator que pode fazer o Chacrinha no Brasil, é o Necessiano. Caramba, aí, foi indicação da Fernanda Montenegro. Aí o Andrucha falou, pô, você compra essa briga, ajuda ela, vambora. Aí me chamaram, eu falei, Andrucha,
você é louco, eu não canto, eu não danço. Não... Eu não sei imitar. O que eu vou fazer no musical? Porque eu nunca fui bom imitador. Pelo contrário, tem vários colegas nossos atores que imitam muito bem. Eu nunca consegui. Aí o processo foi assim. Foi até bom porque eu não procurei, eu não fiquei revendo o vídeo e não procurei em hora nenhuma imitar o Chacrinha. Eu procurei fazer esse personagem como se fosse um personagem qualquer, pegando pelo lado humano, os dramas humanos da vida do Chacrinha, a personalidade dele, e fomos fazendo. Quando chegou nos figurinos e peruca e aquela coisa, quando chegou, se completou. E aí foi uma coisa que eu te digo que me surpreendeu, porque eu nunca imaginei que fosse ocasionar tudo que ocasionou, principalmente pelo lado da família, do Chacrinha, os filhos. Você ficou muito parecido, cara. Eu comecei a receber o material do espetáculo, né? Já pelo menos 2 semanas com a produção local, aqui exatamente, né, da Sui e da Silvana, a Sui Chamusca. Esse material com as fotos, né, aquele trabalho, mas eu falei, não, aí tem lá o tratamento, tem a montagem, mas ficou muito parecido. Eu acho que depois você mesmo se assustou, como você ficou parecido. No né? primeiro dia que a gente olhou no espelho, não só quem estava perto, e aconteceram várias coisas. Por exemplo, o Chacrinha tem um filho mais velho, que é o Jorge, que mora em São Paulo, e ele foi ver o espetáculo. Quando eu fui sair do teatro, ele me chamou e falou: Stefano, falo um pouco com você, mas eu quero dizer o seguinte: eu venho aqui, mas eu já não venho, mas já vi várias vezes, mas eu não venho ver o espetáculo, porque eu nunca pensei que eu tivesse a oportunidade de rever meu pai. Que rever meu e pai, eu que venho legal. pra cá porque eu olho ali, é como se eu estivesse vendo meu pai o tempo todo. E eu peguei e pedi o aval da dona Florinda, que é a viúva do Chacrinha. Eu falei: dona Florinda, todo mundo está dizendo que é parecido, mas quem conhece o Chacrinha é a senhora. Pode fazer, meu filho, que está igual. Muito Então, bom, show de bola. A gente tem algumas pessoas que já estão curtindo essa transmissão ao vivo também pelo Facebook. Tem aqui o Carlos Lima, tem aqui, o Carlos está dizendo grandes botafoguenses, apesar de que ele é aniversário. Temos também aqui o Ellison Miranda, está lá em Paripueira, no Paraíso. É um paraíso que você precisa conhecer também. Está lá acompanhando, boa entrevista. A Cris Santos, jornalista, está em São Paulo. Ela que apresenta também um programa, um quadro, né, em cartaz na Jovem Pan, obviamente sobre teatro. O Stepan passou por lá também. O Jerônimo Avelino está acompanhando. Deixa eu ver aqui, a Aninha Martins, tem muita gente boa. Aqui a Caliane Correia, o João Avião. O João está, inclusive, nos Estados Unidos. Um abraço para você. E a Natasha Gonçalves. Olha, muita gente legal. O Nado na Barra, o Márcio Vinícius, entre outros. Ele está gerando ao vivo para o Face à tarde. Eu vou colocar o link, né, com HD, qualidade digital, para você também acompanhar, mas o importante é que todo mundo aqui, claro, se mobilize para o espetáculo Chacrinha, o musical, tá? E as primeiras imagens que eu tive acesso, inclusive a partir do que foi liberado também pela televisão, ele transforma simplesmente o palco no grande show, grande programa do Chacrinha. É essa a proposta mesmo, Stepan? Exatamente. O espetáculo ele tem 2 atos. O primeiro ato conta a vida do Chacrinha, da sua infância em Pernambuco, etc., até a chegada ao Rio de Janeiro. E da segunda parte, já vira o Chacrinha já da televisão. Então, na verdade, as pessoas falam muito isso. A plateia se comporta no primeiro ato como uma plateia de teatro e no segundo ato como um público de auditório de televisão. Muito bom. Todo mundo canta muito, participa. Você leva para o palco, né, mais de 20 pessoas com ele no palco. As chacretes, é claro, né? O Stepan que viu isso de perto, estava lá. As chacretes também, mas também tem as figuras que relembram os sucessos da época também, Exatamente. Então, não só tem os jurados, Pedro de Lara, Araci de Almeida, que Maravilha, né? Aparece todo mundo ali. E todos os cantores que passaram pelo programa do Chacrinha, que é mais uma coisa que tem que ser ressaltada, a genialidade do Chacrinha. O programa do Chacrinha era o programa mais amplo e mais aberto do ponto de vista de música. Você não vê mais isso hoje. As pessoas são todas setorizadas, ou toca isso, ou toca aquilo, ou toca aquilo. O programa do Chacrinha saía Gilberto Gil e entrava Valdir Soriano, entendeu? Saía Caetano Veloso, depois entrava Sidney Magal, e todo mundo ali misturado, era o Brasil. Entrava o Sil Blau Blau. O Silvinho com Ai Blau Blau. Então essa memória musical brasileira, né, que
muito forte ainda nas pessoas, isso está tudo ali no palco. São 60 músicas, se não me engano, algumas completas, outras lembranças, né, de músicas, e isso é uma das coisas que mais cativam quem vai lá, poder ouvir novamente, né, essas coisas, que aqui no Brasil também é o seguinte, é um lugar para enterrar sucesso. A pessoa aqui toca que ninguém aguenta mais ouvir, aí depois para de tocar, você não ouve nunca mais. Desaparece. É igual aquela música Fuscão Preto, né? Que ele levava o Almir Rogério lá, o Fuscão Preto eu vi muito, né? Meu pai tinha Fusca, não era preto, mas era Fusca. E realmente depois, cadê o Almir Rogério? Some, né? Fuscão Preto, você é feito de aço. Né? Fez meu coração em pedaços. Então o Nelson Gonçalves falou um negócio, uma vez ele falou que queria ser cremado. Ele falou, o Brasil é um país tão sem memória que eu quero ser cremado para ninguém mijar na minha cova. Caramba, que coisa. Olha, o Stepan tem uma relação muito importante com o Nordeste, porque é filho de nordestina, né? Cearense. A mãe nordestina, o pai é armênio. Armênio, meu pai é armênio. Por isso que nasceu esse nome diferente. Uma hora é Stepan, uma hora é Stepan, e todo mundo vai rebatizando ele. E agora que ele está na Jovem Pan, imagina. Stepan da Jovem Pan. Na Jovem Pan. Pois é. Stepan, é o seguinte, um detalhe importante sobre esse espetáculo e o modo como ele foi montado, além de ter reunido grandes nomes, né, da televisão, exemplo do Bial, que ajudou a escrever, é uma volta ao passado, é uma homenagem ao Chacrinha, ou é de repente até, abre aspas, né, uma denúncia do que falta de alegria hoje na televisão brasileira? Olha, eu vou te falar, eu acho que é uma mistura de tudo isso aí que você está fazendo, é homenagem, etc e tal. Agora, é um resgate também que eu acho que é importantíssimo, né, pra gente poder não esquecer que nós tivemos o maior comunicador de todos os tempos. O Chacrinha é um homem revolucionário, no sentido mais perfeito da palavra revolucionário, aquele que revoluciona, que modifica. A televisão é uma antes do Chacrinha, outra depois do Chacrinha. A televisão nossa, o Chacrinha, ele obrigou a televisão a inventar uma maneira de filmá-lo. Que antigamente era todo mundo parado ali, de paletó e gravata, gravatinha borboleta, falando pra câmera. O Chacrinha foi o cara que enlouqueceu, que virou de costas, saiu correndo. Rodava o palco todo, tapava a câmera com a lente com a câmera. Então o que ele estava fazendo ali, intuitivamente, era realmente modificando uma linguagem até então estabelecida. E ele fazia um programa ao vivo, que é ao vivo mesmo que eu chamo, não é programa ao vivo ao morto, montado, não. Não, né? Porque tem programa hoje que é ao vivo que não tem necessidade de ser ao vivo, porque não acontece nada que é ao vivo, não acontece só o apresentador nada. Fala, não interage com ninguém. Então o Chacrinha não, ele corria esse risco, ele bagunçava e ele corria o risco junto com o auditório dele, porque ali podia acontecer de tudo, o cara que se emputecia lá com o maestro que gongou ele, queria bater no maestro e tinha de tudo. E você olha, se você assistir os programas, vê na internet, você vê a participação mesmo do auditório. O auditório era dono vibrante. Então, ele, inclusive, criou um detalhe importante, que ele aprendeu exatamente com a passagem dele também pelo rádio, que é a ideia de levar o barulho do público da frente para o lado, né? Porque o palco do Chacrinha, ele circulava ali como se fosse um grande picadeiro, e tinha público do lado direito, às vezes também do lado esquerdo, e dividindo espaço com as chacretes, né? Ele conseguiu fazer esse bom e belo equilíbrio. O que é que você descobriu de um pouco da história do Chacrinha que fez ele se transformar, esse grande animador e esse comunicador que ele virou? Isso tem algum traço na infância? Ele já era um garoto inquieto? Ele era, né? Ele sempre agitado e tal, e percebeu também com muita influência de tudo que se tem no Nordeste, né? Do cordel, do palhaço. O Nordeste é uma coisa muito rica do ponto de vista das alegorias, né? Das fantasias, das brincadeiras, do imaginário. Meio né? exagerado. Exatamente. Então isso tudo tinha muito isso, né? E ele teve a escola dele no rádio, e é uma coisa que impressiona muito, que o Chacrinha, o que aconteceu? Ele no rádio, essa magia dele era tão grande, que ele fazia o cassino do Chacrinha, que era o cassino da Chacrinha, porque era numa chácara, a rádio era numa chácara. Exatamente, lá Chacrinha era numa chácara. Lá em Niterói tinha pato, boi, bezerro, estava tudo na chácara, e tinha a rádio, era ele e o contra-regra, fazendo barulho.
E ele era tão impressionante que ele criou o cassino do Chacrinha. E está aqui entrando agora no cassino Orlando Silva com a piteira e o seu terno do cor de não sei o que. Ele falava de tal maneira que as pessoas acreditavam que ele estava transmitindo direto de um grande cassino. Olha só, que legal, né? A ponto de, quando o programa era ouvido também em Uruguai, Argentina, etc., de virem turistas procurando o cassino do Chacrinha. Eu chegava lá e falava, pô, mas isso é uma rádio. Muito legal. E ele, pô, então eu tenho a impressão que o grande casamento, o que aconteceu? Ele que já fazia isso com o rádio, no momento em que vê a televisão, ele falou, pô, eu vou poder agora inventar tudo, transformar tudo. Concretizar mesmo, eu vou criar o meu imaginário, vai virar real, cenário. Então isso aí é assim, uma coisa marcante. Ele era um homem também, o Chacrinha brigou muito, ele era muito sofrido, né? Isso que você me perguntou, o que eu descobri várias coisas. Por exemplo, ele era um homem absolutamente angustiado, ele sofria, ele buscava, era um perfeccionista. Por incrível que pareça, ele não admitia um erro dentro do programa. Ele ficava apresentando o programa, se ele visse uma meia de chacrete rasgada, um buraco no cenário, uma coisa mal pintada, era brigas homéricas, ele queria quebrar tudo no dia seguinte, fazia reunião com a equipe, todo mundo tinha que ver o programa 10 vezes, que gravava naquela época, ele gravava para exibir, para não deixar. Então ele falava, tudo tem que estar perfeito para eu depois, eu é que estrago o que eu Quem quiser. Bagunça é ele, né? Então ele era isso, e tinha essa angústia toda. Por exemplo, ele era famoso, as famosas dores de barriga do Chacrinha antes de entrar em cena. Quer dizer que isso é verdade? Eu achava que isso era mito. Não é verdade. Eu achava que era um mito igual o Cid Moreira apresentando o Jornal Nacional de Bermuda também. Não, é verdade. Ele sofreu com isso. E Olha tem uma coisa engraçada que o médico falou, ele deu uma entrevista, ele fazia com 2, 3 cuecas, com medo de não segurar a onda. Aí o médico, numa entrevista, ele falando sobre isso, aí o repórter perguntou, mas Chacrinha, você não foi ao médico? O médico não falou que é psicológico, que essa dor de barriga é emocional? Ele falou, não, falou, e eu acreditei, é emocional, mas continua doendo e continua existindo. Não curou. Eita, meu Deus. Então esse era o Chacrinha. Outra característica dele que as pessoas pensam, olha os altos e baixos. O Chacrinha teve os altos da audiência, quase caiu no ostracismo. Porque ele quebrava o pau com todo mundo. Porra, TV Globo, ele saiu brigando com o doutor Roberto, não atendeu nem o doutor Roberto Marinho no telefone, brigando com o Boi, porque ele queria fazer as coisas da maneira dele, do jeito dele, que ele achava que estava correto. As pessoas até diziam, não, tem que subir o nível do programa. E ele respondeu, quer subir o nível do programa, vai fazer o programa no 8º andar, porra, não sei o quê. Então ele era muito, ele quebrava o pau mesmo com todo mundo, né? Por quê? Porque ele tinha algo dentro dele que dizia que aquilo era o caminho, que ele queria fazer a televisão popular. Ele tinha o Ibope, para ele, a audiência era uma coisa de sofrida. Até porque é bom lembrar que hoje em dia a audiência, quem tem audiência, quem não tem audiência é emissora e tal. Naquela época era muito centralizado na figura do apresentador. Era personalizado. Então a pessoa, né? falava assim, o Flávio Cavalcante perdeu para o Chacrinha, o Chacrinha ganhou do J. Silvestre, era todo mundo. Então, vitórias e derrotas eram muito atribuídas à figura da pessoa. E o Chacrinha era obcecado com isso. Tanto que ele, trabalhando na televisão, ele contratava carro de som para passar nos bairros, aonde pagava do bolso dele. Olha aí. Aonde ele via que a audiência não tinha sido grande, ele contratava carro de som e mandava panfletar. Hoje tem Chacrinha às 8 horas da TV Globo. Na TV Globo. Veja que bastidor aí. Tanto que ele era... Eu adoro os bordões. Daqui a pouco você falar dos bordões que você recupera também no palco. Essa conversa com o Stepan Essessian é com o objetivo de deixar você cada vez mais curioso para vê-lo no palco no sábado e no domingo. Lembrando que no domingo, inclusive, tem 2 apresentações. Uma, inclusive, meio que no horário matinê, às 15 horas. Tá? Dia dos Pais é um bom programa para levar o pai aí, dá de presente ao seu pai se ele for mais velho. E para rir bastante. Era bom que tivesse um show de Calouste chamando o público. Aí, tem também. Vai chamar o público? Vai ter lá. A gente, toda vez entra alguém da plateia. Opa, é olha aí. escolhido a dedo.
Essa foi boa. Olha, eu queria cumprimentar aqui outras tantas pessoas que também estão curtindo essa entrevista. Quem viveu e conheceu o Chacrinha está vibrando. Quem não conheceu está curioso para conhecer. A Félice Guinter está aqui, advogada, acompanhando também. A jornalista Regina Carvalho, a também jornalista Elaine Gomes, está aqui o engenheiro químico, a Gremisguinho, né? Está aqui acompanhando. A Cristina Mendes é jornalista. A professora Josefa Conceição, aqui o cameraman, cinegrafista, né? O Vasni Soares também está acompanhando. O jornalista e poeta Pedro César. Ô Pedro, você lembra do nosso professor de telejornalismo? Pois é, o professor Regis está aqui escoltando o Stepan, que ele não pode aparecer, o contrato não prevê isso. Tem aqui também o Wagner Chevalier, jornalista. O Diogo, né, está acompanhando. A jornalista Mônica Calazans. Os jornalistas estão ligados aqui, hein? Muita gente. A Cris, que eu já falei de São Paulo. Vamos lá, vamos lá. Muito bem. Outras pessoas. O Lúcio Oliver também está acompanhando a nossa transmissão. Então todos se liguem, porque no final de semana, Alagoas, Maceió em especial, vai se transformar num verdadeiro cassino do Chacrinha. Do rádio para a TV virou fenômeno. Era um programa empolgante. E eu falei para o Stepan, e vou repetir aqui no ar. Eu adquiri há algum tempo uma TV, a Smart TV. Ela pega sinal da internet, né? E aí eu coloquei no YouTube, que é essa grande plataforma aí de comunicação, e coloquei exatamente no programa do Chacrinha. Era um sábado, naquele horário do Chacrinha, eu resgatei um programa. E para minha surpresa, as minhas filhas de 8 e 4 anos, a Lorena e a Letícia, ambas alvinegras também, claro. Pois é. Pois é, elas estavam lá empolgadas, porque não sabiam que existia uma pessoa como aquela e um programa onde o apresentador jogava pedaço de bacalhau, pedaço de charque, abacaxi nas pessoas. E para minha surpresa, quando eu tentei mudar de canal, eu disse, pai, deixa aí que tá legal. E aí apareceu lá o Silvinho, tocando o Sim Blau Blau, e a gente assistiu quase o programa inteiro. Que magia é essa que o Chacrinha não está mais entre a gente, completa 100 anos no ano que vem. Daqui a pouco você fala dos projetos agregados à figura do Chacrinha. Mas que energia é essa que você descobriu aí nas suas pesquisas e para a transformação no palco, que faz as pessoas ainda ficarem com essa sedução em relação ao Chacrinha? Então, era isso até se fala na peça, quando eles começaram a querer analisar o fenômeno, eles perceberam uma das coisas que as crianças, e naquela ocasião falava quem manda na televisão da casa eram as crianças, que eu quero assistir, que as crianças eram encantadas com Chacrinha. Né? A classe a elite, mentia, falava que não via, não. De vez em quando eu passo pelo quarto da empregada, ela está vendo, eu dou uma olhadinha. Mas todo mundo queria olhar, que tinha de tudo ali. Agora, esse encantamento, você vê que o Chacrinha, cada semana, ele era um personagem. Né? Ele entrava vestido de noiva, de marinheiro, ele entrava vestido das fantasias mais de Pierrot e etc. Então ele levava essa fantasia para a televisão. Isso é um encanto para as crianças. Ver aquele avô, aquele homem louco vestido de mulher, mexia mesmo com essa fantasia das crianças. E a comunicação dele é imediata, né? Muita gente fala, até sociologicamente, o Chacrinha botou a cara do Brasil na televisão. Coisa que até então você, para aparecer na televisão, você aparecia. Hoje em dia, o povo aparece muito nos programas policiais, né? Infelizmente, quando a gente vê as classes mais humildes hoje na televisão, nos programas policiais, geralmente algemado entrando em camburão. O que é uma pena. Mas faltava muito espaço para você mostrar qual era a cara do Brasil. Tinha aqueles documentários no cinema do Canal 100 de futebol, que de vez em quando os caras filmavam geral com o cara sem dente, dando risada, etc. E o Chacrinha levou também essa cara de Brasil. Tudo dele era verdadeiro. Por exemplo, por que as chacretes se transformaram no símbolo da sensualidade no Brasil? Pô, a mulher gostosa parece uma chacrete, era assim que as pessoas falavam. Porque era sem pudor. O Chacrinha não tinha esse negócio de ficar botando mulher mais ou menos nua lá, não, ele assumia, etc. E tinha uma coisa linda que eu acho. O Chacrinha era uma pessoa tão especial que aquelas chacretes todas que nem podia falar, tá ali usando só o corpo, não. Todas elas, sem exceção, viraram personagens.
todas têm nome. Você apelidadas fala por ele, por né? ele. Então, eram as mulheres que dançavam, mas era a Rita Cadillac, a Índia Potira, a fulana. Então, ele ao mesmo tempo que elas estavam ali sensualizando e etc, dando essa coisa, ao mesmo tempo eram humanizadas, né? Porque tinha um nome, Exatamente. E personagens que sobrevivem, né? Dessa glória de ter sido chacretes até hoje. A Rita Cadillac, a Rita que eu diga, trabalha, né? ela teve no nosso espetáculo. Aliás, foi uma parte muito bonita no Rio e São Paulo, que a gente teve uma oportunidade maior, que foi a presença de muita gente, quase todos esses artistas que tiveram no Chacrinha foram no nosso espetáculo, se apresentaram no espetáculo. E é impressionante essa ligação. Quase todos, sem exceção, na verdade, saíram absolutamente, choraram no palco de emoção. Que legal. De estar de novo. O Zeca Pagodinho, que estava com ele, que ele cantou, depois ele olhou para mim e falou assim, pô, o que está acontecendo? Pô, nunca fiquei nervoso. Nunca ficou nervoso. O Ney Mato Grosso chorou, Fábio Júnior, a Xuxa, todas essas pessoas, porque todo mundo aí, o Chacrinha foi marcante na carreira e na vida de todas essas pessoas. Elba Ramalho, estar no auge para muitas dessas pessoas, apesar daqueles que já tinham nome, né, muito consolidado, era estar no Chacrinha, né? No horário da tarde, porque a partir dali as pessoas iam pedir a música na rádio. A rádio tinha essa força, né? De a partir do público reconhecer uma música, passar ao pedir para o artista ser tocado. Então, quer dizer, essa magia, eu acho que é o que está preservado. Além dos bordões populares, né? Essa coisa de inverter a lógica, né? De dizer que a televisão era uma loucura, de dizer que a mandioca era do Zeca Pagodinho. A mandioca da Maria Bethânia. E jogava pra galera. Quer dizer, isso é uma coisa interessante. Um detalhe que eu vi o Bial colocando também, é que o Chacrinha, na arrumação do público, não escolhia as caras mais bonitinhas para ficar na frente. Tem esse detalhe, né? Era exatamente o pessoal da periferia, ali do Rio de Janeiro, que tinha o destaque como ficasse naquela gôndola, como se fosse um camarote. Hoje a televisão ela é toda arrumada, né? A primeira, a segunda filha, a terceira, ninguém pode ser desdentado, todo mundo tem que estar com o cabelo liso, uma roupa bonita. O Chacrinha não era assim. O Chacrinha era exatamente essa ideia da confusão. A banda Blitz, quando estourou, que era aquela coisa meio performática, né, no palco, casava muito bem com o Chacrinha, porque era o músico se apresentando e o Chacrinha circulando entre eles e puxava a orelha, e empurrava, levantava a calça, quer dizer, essa brincadeira. Fazia o tempo todo, a gente faz isso. E tem uma coisa engraçada também, que é curioso de falar, que, por exemplo, você sabe que o Chacrinha, ele não calava a boca durante o programa inteiro, né? A pessoa tá cantando, tá falando, e ele tá alô, aí, testando. Alô, boy, e eu falei, pô, isso é um dado curioso. Aí eu fui descobrir o porquê disso. Você sabe que ele era obsessivo com o retorno, com o som, era pior do que o Tim Maia. Olha só. Então o pânico dele era não ouvir o retorno. Então, o que acontecia? Ele ficava o tempo todo fazendo isso, que era para ouvir a própria voz. A pessoa está cantando e ele, alô aí, tem hora que ele fica assim, para ouvir o retorno. E curioso é que quando ele saiu da Globo e foi para Tupi, o Boni, que sabia disso, que ele se apavorava se não tivesse ouvindo, pagou as pessoas, tinham 6 pessoas, 8 pessoas que o Boni pagava para ir para o auditório na Tupi, para quando o Chacrinha está apresentando, essas pessoas ficavam gritando, não estou ouvindo o som, Chacrinha, não estou ouvindo. Só para ele fazer isso? Que enlouquecia o Chacrinha. Depois o Boni contou para ele um dia, porra, quem mandava aqueles caras lá era eu. Cada puta, eles brigaram pra caramba. Olha, tudo isso que a gente está falando, né, essa conotação popular da figura do Chacrinha também se reflete no espetáculo, tá? O espetáculo tem ingressos a partir de R$ 25,00, justamente para facilitar que todo o público tenha acesso a essa grande magia que foi a época. Você vê como são as coisas. A gente está apresentando o programa aqui e não é que tem um ouvinte nosso que também teve participação no programa do Chacrinha. Ele está por telefone, é o Evaldo Gomes, está na linha comigo. Alô, Evaldo, que história é essa, meu irmão? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da rádio. Esse cara que está do seu lado aí, Marcos, sabe tudo do Chacrinha. É o único ator no Brasil que é a cara do Chacrinha e imita o Chacrinha. O Chacrinha está dentro dele. Marcos, na minha época, em 1980, eu participei 2 vezes do programa do Chacrinha. Como calouro? Como calouro. Qual foi a música?
Então, essa época marcou muito a minha vida. Eu vou levar isso como presente que o Chacrinha me deu. Qual foi a música? A primeira vez eu cantei a música Você, do Tim Maia. É mesmo, cara? Exatamente. Já que o Tim Maia já morreu, canta um pouquinho aí. Não, Marcos, porque minha voz... Você sabe, e o Stefan sabe disso, que quando a gente vai tendo uma idade mais avançada, a voz vai fechando. Vai fechando a voz, vai abaixando tudo. E a outra vez que eu fui de Chacrinha, eu cantei a música do Antônio Marcos. Entendeu? Sei. E qual era do Antônio Marcos? Essas duas vezes marcou muito a minha vida. Qual foi a do Antônio Marcos? Como vai você, não? Não, como vai você, não. Foi o Coração do Jovem Triste. Eu sempre ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. E eu fui uma... Vai para o trono ou não vai? Eu sou seu fã. Como ator, você é primeiro lugar. E o Chacrinha é fantástico. E você é a única figura no país. Mas você foi buzinado lá? Você foi buzinado ou passou? Não, passei. 2 vezes passei. Passou. Beleza. Na época, Stefan, eu tinha uma voz muito bonita. Tanto prova que eu fui aqui, que quem me levou daqui de Maceió foi o cantor Agnaldo Timóteo. Botafoguense. Eu vou contar aquela história do Agnaldo, viu? Um abraço pra você. Eu fui sem ele saber, porque o Timóteo, na época, tinha ligado assim, na época, e eu fui sem ele saber, e eu passei 2 vezes, porque na época eu era clone de banda. Aí, meus parabéns. A primeira vez foi a música do Tim Maia, Você, que nem todo mundo cantava essa música, e a música do Antônio Marcos. Eu sempre fui fã do Antônio Marcos. Muito bom. E você, Stefan, é uma figura fantástica e maravilhosa. Obrigado, eu irmão. Fã há muito tempo. Valeu, Evaldo. Tchau, Evaldo. Fica com Deus. Tudo de bom. Bom final de semana e bom show. A gente se encontra lá. Pois é, olha o Evaldo Gomes, que depois eu te conto o bastidor da saída dele, cantando com o Agnaldo. Você vai rir. Grande Evaldo. Meu irmão, você tá vendo aí como são as coisas? Esse cara é meu amigo, eu não sabia que ele tinha sido jurado aí do Chacrinha. O cara liga agora. Calouro? Contando, jurado não, calouro, né? Contando essa história. Stepan, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu não posso terminar essa conversa tão agradável dizendo para o público da Jovem Pan, público que nos acompanha aqui no Supermanhã, que um espetáculo com a proporção dessa que o Stepan está trazendo para Maceió, para o Brasil, para o mundo, para o Brasil de um modo geral, ele não seria possível sem o apoio de grandes empresas e principalmente da Lei Rouanet. E houve-se há bem pouco tempo, houve a tentativa aí de se acabar com o próprio Ministério da Cultura e afetar também a questão da lei. Eu queria que você destacasse a importância disso, você como ator, que vê o quanto de pessoas são empregados, né? Quando um espetáculo de sucesso, ele tem uma circulação nacional, aproveitar também essa oportunidade. Então, muito bom poder falar sobre isso, até porque aconteceu de juntar aí, nós estamos num governo que a corrupção e os problemas atingiram indiscriminadamente toda a máquina governamental, todos os ministérios. Não seria o da cultura que não teria lá alguém também agindo dessa maneira. Porém, isso não justifica de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu acho que ainda é muito pouco que se faz. A cultura é vista de uma maneira ainda muito pouco generosa pelos governos federais, estaduais, municipais, porque parece que negam a importância que ela tem. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Por exemplo, um espetáculo montado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, uma ópera, empregou muito mais gente do que a fábrica de automóvel que foi em Resende, com todas as isenções, empregou durante o ano todo. Era 3 vezes mais gente trabalhando durante meses. A cultura, ela é retirada da força da economia brasileira, ela nunca é vista. Eu estava comentando com a Silvana, falei, a gente parece estar sempre pedindo esmola, quando na verdade a gente devia estar sendo procurado por todo mundo para nos incentivar. Isso que a gente faz aqui, o rádio, tudo esse poder de comunicação, é a parte mais próxima das pessoas, do povo. Então, pelo contrário, nos Estados Unidos, a indústria do entretenimento só perde para a indústria do medicamento, do armamento,
e do medicamento. Você só perde para arma, para remédio, e a terceira maior fonte de renda dos Estados Unidos é exatamente o entretenimento, a indústria que significa cultura, música, rádio, televisão, games, etc. E tal. Então, se a gente não quiser ser um país levado a sério, nós vamos ter que colocar a cultura onde ela merece estar. Até porque é o que nos representa. Fica essa frescura, essa hipocrisia brasileira aqui, que dá nojo de ver quando você pega uma menina lá da favela que ganha a medalha de ouro, a única medalha de ouro que o Brasil ganhou até agora. Começa todo mundo a falar, uma favelada da Cidade de Deus, acaba a Olimpíada, a Cidade de Deus vai continuar largada, cheia de bandido, sem opção para a juventude. É uma coisinha ou outra. Cadê? Essas pessoas deviam, era daqui para frente, incentivar mais ainda, mas não, vão usar, aproveitar, é sempre assim, o que se faz no Brasil. Aí o brasileiro vai ganhar um prêmio internacional de cinema, olha o Brasil, que bom, olha o orgulho. Aí depois vê isso. Eu não admito, acho muita irresponsabilidade querer associar o incentivo que uma lei Rouanet, que é uma lei do audiovisual, dão à arte e à cultura, querer associar isso a esse gangsterismo, a essa quadrilha que se instalou no país, roubando para si, e pode ter meia dúzia aí de picaretas que se aproveitaram também da lei Rouanet. E esses aí devem ser punidos, julgados e ir para onde eles devem ir mesmo, que chama-se cadeia. Como disse a Silvana, é hora da limpeza, né? É hora da limpeza. Então, é isso que você está entendendo? Até porque eu queria era que tivesse, cada vez como você está falando do preço dos ingressos aí, o que a gente precisa é ter incentivo para que o povo tenha acesso à cultura. As pessoas amam de verdade. Quantas pessoas que estão nos ouvindo aqui que nunca foram ao teatro? Isso é um absurdo. Né? No Brasil tem gente que nasce, vive e morre sem nunca ter entrado no teatro. Eu tenho uma moça que trabalha lá na minha casa, que veio lá de São Gonçalo, de Niterói, e não sei o quê, uma senhora, né? Uma senhora já está lá, tem filho de 20 anos, essa semana ela virou para mim e falou, seu Stefano, eu queria tanto pedir ao senhor, se tiver uma oportunidade, eu queria tanto ir ao cinema, eu nunca fui ao cinema na minha vida. Então é isso. Olha só. Nós temos gente que nunca foi ao cinema. As pessoas que você chama para o teatro, ela fala assim, eu não vou ao teatro porque eu não tenho roupa para ir ao teatro. Quer dizer, então tem que acabar com essa hipocrisia. Proporcionar oportunidade. Se você abrir um curso aqui, eu acho que tem que ter curso técnico profissionalizante, mas se você anunciar aqui, a Jovem Pan, anunciar aqui, olha, tem curso para técnico disso, carpintaria, blá, 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 e curso de dança, de música e de rádio, para você ser... Você vai ver que de jovens que vão ali, vão vir 100 para fazer arte, cultura, e vão vir 3 para as outras coisas. Então, as pessoas ficam negando que isso está no povo brasileiro, que as pessoas querem isso. Então, é isso. Verdade. Bom, a gente ouviu aqui uma parte do ator, né, o Stepan Essessian, e também do ex-deputado federal, tá? Você que acompanha aí a história do Stepan, ele inclusive com uma militância, né, com o Sindicato dos Artistas, militante do PPS, foi eleito vereador, entendeu? Duas vezes, posteriormente deputado federal. Aí depois o povo percebeu que era um engano, e aí perdeu para a corrupção da eleitoral também no Rio. E aí, resultado, quando começou essa nojeira que a gente está acompanhando, né, da operação, isso que revelada pela Operação Lava Jato, o Stepan estava lá na CPI denunciando, inclusive encurralando, tá na internet esse vídeo no YouTube, encurralando o Severo, aquele rapazinho tolo, né, que deu um calote gigantesco com dinheiro público. Eu queria primeiro agradecer a sua participação aqui na Jovem Pan News, dizer que hoje eu vim para cá um pouco com o coração partido, porque o colégio das minhas filhas eu não entendo. Ele faz a festa de homenagem ao Dia dos Pais no dia de semana. Como é que a gente vai conseguir estar lá? Nunca, né? E aí as meninas passaram a semana, pai, você vai, pai, você vai. Se minha filha, eu vou. Só que eu não esqueci, eu não lembrava que era exatamente no dia da entrevista, uma das mais significativas que a gente teria essa semana com o Stepan. E aí eu expliquei para elas, né? E eu disse, Stepan, eu vou pedir para ele mandar um beijo para você, tá? A Lorena e a Letícia. Então agora você vai terminar o programa, elas são alvinegras, mandando um beijo para a Lorena e para a Letícia, que eu não pude estar na festa do Dia dos Pais. Lorena e Letícia, 2 estrelinhas botafoguenses queridas e lindas. Olha aqui, ó.
Eu também, amanhã é dia dos pais. Eu tenho 4 filhos, além dos 2 primeiros mais velhos, eu tenho 4 crianças que eu crio que estão na minha casa. Que estão todos lá, a Deise Rezinha, a Samanta, a Fabiana e o Diogo Matheus. Os 4 também não vão estar junto com o papai, porque o papai está trabalhando aqui. Então você tem que botar o seguinte, que o melhor presente que o papai pode dar para você no dia dos pais é trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Porque a gente só trabalha por uma pessoa, que são os filhos. É para vocês que a gente está trabalhando, tá? Beijo. Valeu! Eita, meu Deus, vamos lá. Terminando essa entrevista, muito obrigado. E, obviamente, daqui a pouco a gente volta aqui com o Supermanhã. A gente se encontra no sábado e também no domingo, lá do Teatro Gustavo Leite, acompanhando o Chacrinha Musical com Stefano Essencian e grande elenco lá com direção de Andrusha Washington, o Waddington e também aqui o texto, né, do Pedro Bial, tá? A gente se encontra lá. Prazer conhecer pessoalmente o Stefano Essencian. São 10h43, 10h43. Um abraço ao professor Regis. Vai para uma caminhada difícil aí, que realmente consiga os seus objetivos, professor. Até uma próxima oportunidade. E agradecendo também a Silvana Valença pela consideração, né? Trazer essa figura tão impoluta, como diria o Luiz Tojal, do rádio, falecido profissional do rádio, aqui nos nossos estúdios hoje, o Stefano Essencian. Daqui a pouco eu volto com muito mais do Supermanhã. Até já.